Alô, boa tarde. Começa mais um programa Ação e Reação ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço a todos os nossos telespectadores. Quero mandar um abraço. Ontem eu estava na Santa Casa, estava a dona Gorete, o seu, mais um senhor lá, agora me fugiu o nome, da Vila Progresso. Um abraço especial a eles, também ao meu amigo Ranieri, muito obrigado pela audiência. E a você, telespectador, sempre grato pelo tempo que você despende e que nós podemos sempre estar aqui fazendo o programa ao vivo. Nesta sexta-feira, eu trouxe o ícone da política santista, um dos últimos remanescentes da elite da política, e ele está rindo, o Daí você não fica 5 minutos do lado do Daí sem dar risada. O Hugo de León, da Baixada Santista. O Daí, você, quando você estava na Câmara, Noé de Carvalho, Fernando Oliva, Rivaldo Júlio, Mantovani Galeão. Nós não vamos ter outros como esses, né? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Você é muito gentil, né? Grande amigo. Isso aí é amizade de muito tempo, né? Muito contente de estar com você aqui. Um pessoal a Cassandra, grandes embates do Odair com a Cassandra, impressionante, não é? Fausto Figueira, vai ser difícil. E lá atrás, Altino Dantas, olha. Sueli Maia, grande Mariângela, Maria Lúcia Prandi. Luzia Neoft, você chegou a ser vereador com a Luzia? A Luzia é uma grande amiga, ela encabeçou a minha campanha para presidente da Câmara, o PT encabeçou essa luta e acabei me elegendo presidente com apoio de todo esse pessoal. Né, verdade, na época te apoiou. Foi muito interessante. O João Vilela, outro dia o cara me falou assim, eu não consigo dormir às vezes. Eu falei, por quê? Eu fico vendo o João Vilela com o programa da Design Gallery e, dá aquela vontade de ir na loja. Eu falei, mas a loja está fechada na hora que você está assistindo o programa. Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado, Augusto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Odair. Realmente, o Odair é uma referência em termos de conhecimento da cidade e da política da cidade. É isso mesmo. Eu fico muito feliz de estar fazendo o programa nessa sexta-feira. Primeiro porque estou aqui com o meu amigo João Vilela, quem eu reputo um dos principais empresários da nossa região, com uma visão muito apurada dos acontecimentos, não só na economia, mas na política. Fico muito feliz. E também a presença do Hugo de León, grande Odair Gonzalez, e o programa de hoje. Odair, tinha um assunto aqui que nós tínhamos separado, mas antes deixa eu só buscar aqui nas minhas referências, porque a situação hoje é muito grave no sentido de credibilidade dos políticos, né? E até um determinado momento, isso estava cercando apenas o PT, né? E agora a situação ontem, com a denúncia da eu até falei ex-amante, João, não é exagerado? Ex-amante. Não é mais amante, é ex-amante. Ex-amante é meio exagerado. Coisa mas a Polícia Federal... Coisa feia, né? Coisa feia, ex-amante. A Polícia Federal vai investigar se o Fernando Henrique cometeu crime ao enviar dinheiro para o exterior. Será que isso aí será que não é um pouco de fumaça para não parecer que a Polícia Federal está partidarizada, Odair? Eu não sei mais o que falar, porque essas brigas, quando envolve questão de mulher, ou ex-mulher, ou ex-namorada, aí envolve questões passionais, né? Então, não se dá. Inclusive tem um filho, um filho no meio. Né? Que segundo ele, o DNA não deu negativo, mas ele parece que ainda assim acolhe como filho, porque tem toda aquela convivência junto esse tempo todo, né? Então, eu tenho minhas ressalvas. Mas você acha que tem alguma perseguição política nisso? Pode ser que sim, porque é uma forma de estar mostrando um outro lado, que não é só o PT. Mas, na verdade, Augusto,
o estrago que foi feito, não é só o PT, não, para a classe política. Ontem eu estava descendo a escadaria da prefeitura e ali ficam sentados ali naquelas muretas ali em volta ao Paço, alguns aposentados, pessoal portuário, pessoas, mas que não são bobos, as pessoas que vivem o dia a dia, conhecem político, conhecem política, e estão sempre acompanhando, né, esses movimentos, esses acontecimentos. E o que se percebia naquele momento lá não é nem uma insatisfação, é uma revolta. Né? E é um desânimo também, desânimo total. É uma descrença. Tinha um senhor que eu nem conhecia, estivador, aposentado, depois se apresentou, falou assim para mim, o senhor vai me desculpar, mas eu não voto em ninguém, eu não voto mais em ninguém, eu não acredito em ninguém. Né? Então, parecia até que estava me provocando, né? Porque você sabe, a política, a pessoa vem e se refere, como não vai falar para você, mas de uma forma indireta está mencionando você também, lógico. Aí eu falei assim, olha, eu não lhe conheço, mas vou lhe dizer o seguinte, o senhor tem toda a razão, né? Toda a sua revolta é pertinente, é justificada, sabe? Eu acho que só que votar em ninguém é um exagero. Também não resolve nada. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E quando a gente não gosta de política, a gente vai ser governado por quem gosta. Né? E quem gosta vai acabar levando votos mínimos e vai virar sempre os mesmos. Porque os mesmos, ele tem um aparelhamento político que acaba reconduzindo, se você, com essa insatisfação, não votar contra isso. Então, eu acho que sempre tem alguém que mereça o voto, seja ele político ou aspirante, no momento que ele se candidata, ele merece ser ouvido, ele merece ser escutado, porque não é possível que todo mundo seja muito ruim, não é possível que você não acredite em alguém. Né? Nós vamos ver as eleições para vereador, você vai ter aí perto de 400 candidatos. Será que alguém não merece o voto? Lógico que merece, né? Que vá contra tudo isso. Então, mas a revolta dele é pertinente e é o reflexo de tudo aquilo que a população pensa hoje. Se ele fala assim, eu vim discutir política, você está morto. Isso vai ser um problema sério. Né? As pessoas estão se afastando da política e esquecem que todos nós dependemos da política. A política é a única forma. O que existe é política e a politicagem. E nós juntamos tudo num pacote só. Política é uma coisa que todos nós temos que ter e temos dentro de nós. A politicagem é o lado ruim desse ponto. Porque eu vejo que as pessoas estão muito revoltadas, e eu também estou revoltado, com o cenário que nós encontramos, é que nós pagamos muitos impostos, muitos, exageradamente, estamos pagando cada vez mais de impostos, e nós estamos vendo cada vez menos retorno, por incompetência, por corrupção, por uma série de desvaneios do próprio Estado, de loucuras do próprio Estado, para se manter no poder. Eu estava vendo uma conta, 69% de todos os impostos que nós pagamos vão para a União. 69% para a União. Em média isso. 69% para a União, 25%. Nós falamos aqui ontem isso. Falou isso? Eu não assisti o programa de ontem. Não com os teus números, mas dizendo... Esse número é da Fiesp, tá? 69% para a União, 25% para os estados e 5 a 6% para os municípios. E o município é que faz tudo. É que é responsável pela saúde básica, pela educação básica, pela manutenção da cidade, pela limpeza da cidade. Agora paga o bico do policial para melhorar a segurança. Ele paga tudo, ele acaba respondendo por tudo. Verdade. Não que isso retire também o dever do município, sem dúvida nenhuma. Mas é quem está mais próximo. O vereador é o político mais próximo ao povo. Você tem acesso, claro. O Paulo Alexandre, na posse do Ariovaldo Feliciano, você foi na posse do Ariovaldo Feliciano? Eu estava lá. O Paulo Alexandre, na posse do Ariovaldo, falou um negócio, depois eu fiquei pensando, foi uma sacanagem. Ele estava dizendo o seguinte, o município é obrigado a gastar no mínimo 15% na saúde. É obrigado. É obrigatório. Sim, Santos gasta 25%. É constitucional. Ele falou lá. No mínimo 25%. Não. O mínimo é 15%. Não, você ia falar saúde e 25% para educação. Hoje, é 25% para educação? Não, mas peraí. 15% para saúde. Saúde, 15% é uma obrigação do município. O Santos gasta 25%. O Estado é 8 ou 9, parece. Obrigatório. É tudo 25%. É tudo 15%. Não, o Estado, 15%, não, o Estado ele deu um outro número lá. É constitucional, é o ente. Não, ele deu um outro número lá. E a União não é obrigada. A União não é obrigada. Pelo menos dito pelo prefeito Paulo Alexandre lá.
Olha, pelo que eu entendo constitucionalmente... Não, a União, só para esclarecer, Paulo Alexandre disse a União isso, não tem de fato uma obrigatoriedade. Tem lá os seus orçamentos. O que aconteceu? Eu penso que a grande desgraça da nossa saúde no Brasil aconteceu um pouco antes do final da década passada, em 96, por aí, 97, quando, 98, eu não posso errar, quando aquele, então ministro da Saúde, que tinha muita credibilidade, se não me engano, era Adib Jatene. O Adib Jatene. Ele iniciou uma peregrinação pelo país inteiro, prestando a sua credibilidade para que criássemos a CPMF para suplementar o orçamento da saúde. E era só para a saúde? Suplementar. A saúde tinha orçamento próprio. Bom, com o advento da CPMF, que foi criado com o empréstimo da credibilidade desse doutor, que era renomado e muito reconhecido, e que tinha uma credibilidade acima de qualquer coisa, acreditando nele, todo mundo aceitou e foi aprovado aquela tal de CPMF. Bom, a partir dali, aquele dinheiro que era uma suplementação de um orçamento voltado para a saúde, ele virou o único dinheiro para a saúde. Ou seja, todo o resto que ia para a saúde não foi mais. Só foi saúde, CPMF. A arrecadação da CPMF vai para a saúde. Mas aí que acontece? Aí, a partir dali, ele era insuficiente para toda a necessidade. E quando acabou a CPMF, o dinheiro põe qualquer valor lá, o governo põe qualquer valor. Tanto que a tabela SUS, e o Augusto vai começar a ver isso aí agora na Santa Casa, ela não é reajustada, eu acho que no mínimo há uns 12 a 15 anos. Os procedimentos que são repassados via SUS, o SUS é um sistema, na prática, na teoria, muito excelente, muito bom, na teoria. Mas na prática não funciona por quê? Porque a remuneração não compensa. Então, hoje, essa tabela SUS, ela não é reajustada, com certeza há uns 15 anos. O leito do hospital oferecido para um paciente é em torno de R$8. Os números são... É coisa absurda de baixo. Ou seja, o governo federal finge que investe em saúde e jogou tudo para as prefeituras. E tem prefeituras que absorveu o governo, a tese do governo federal, também não investe em nada. Santos, felizmente, tem investido isso. Olha, nós inauguramos agora há pouco tempo uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, atrás da Beneficência Portuguesa. Não se nega atendimento à saúde, não se deve negar atendimento a ninguém, seja lá de onde for. Chegou, tem que ser atendido. Mas segundo se vê lá hoje, 80% das pessoas que procuram a UPA de Santos são de outros municípios. Mas, Odair, aproveitando... Qual é a lógica aproveitando... disso? Então, é mais fácil investir em ambulância e trazer para cá? Tem denúncias que tem centros de referência, de centros de saúde, município vizinho, nem vou dizer o nome, que já tem um impresso próprio, já, fala assim, endereço encaminha-se a esta unidade. Quer dizer, não atende lá. Já vem com encaminhamento para OPA. Mas é que tá. Deixa eu aproveitar você e o Augusto. Por exemplo, Augusto pode me corrigir se eu estiver enganado em relação aos números. Você vai fazer uma operação de apêndice. Eu já fiz operação de apêndice na Santa Casa. Mas você vai pelo SUS. Se você tem menos de 18 anos, você tem direito a um acompanhante. Se você tem mais de 60, também tem direito a um acompanhante. O SUS vai pagar, são 3 dias pelo menos, um de preparação, da operação, recuperação, se der tudo certo, são 3 dias uma operação de apêndice. O SUS vai pagar para a Santa Casa R$300. A conta que eu sei é essa de R$300. R$300 vai dar alimentação para essas pessoas, trocar roupa de cama, limpar o quarto, tem um mínimo de... Que é a hotelaria que você fala. A hotelaria, eu sempre briguei com essa questão da hotelaria. E aí, você não vai conseguir isso nem na pensão mais barata ali. Para 2 pessoas, você não consegue. Aí você esquece do médico, do remédio e tudo mais. Da onde vai sair essa conta? Essa conta vai ter que sair de algum lugar. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós temos 3 tipos de impostos, na minha opinião. O imposto direto, que é aquele que você paga. A pessoa fala, o governo vai mandar. Não, todos nós. Não tem governo mandando. Na realidade, somos nós que estamos pagando. Nós pagamos e é dividido de uma forma... legal, por lei, mas é uma forma que talvez seja duvidosa a forma de se dividir.
Aí nós temos que pegar esse dinheiro todo que nós pagamos, nós temos os impostos diretos, que é altíssimo no Brasil. Nós trabalhamos 5 meses para pagar esses impostos, só de impostos. Aí nós temos um imposto que ele é mascarado, que é a inflação, que é imposto também. Ele é feito porque ele vem da excesso de moeda nacional. Tem algum problema em relação à economia, mas você perde dinheiro, o trabalhador perde dinheiro, é um imposto mascarado. E nós temos a dívida do governo. O dinheiro é atualizado e você tem que arcar com essa diferença. Isso vem de algum lugar. E nós temos a dívida que o governo faz, que é o imposto futuro, que vai ser pago, não é de graça. Então nós temos esses 3 pontos, que vai um caminhão de dinheiro. Hoje, uma empresa que paga não vou nem falar que paga, que ele gasta 7 mil reais com funcionário, o funcionário não vai ver esses 7 mil reais, o funcionário vai ter um poder de compra real de R$ 1.500. São dados recentes. Mas você está falando, Odair, que, olha, nós temos a questão da saúde e a quantidade de pessoas é muito grande. E é verdade, porque nós temos saneamento básico, que aliás é outra falácia, nós precisamos de um saneamento sofisticado. Isso a Organização Mundial de Saúde... Você sabe que o Zé Geraldo deu uma ideia sensacional aqui segunda-feira. O Zé Geraldo falou o seguinte, que o esgoto, as redes de coleta de esgoto deveriam ser feitas com material transparente e expostas. Falei, por que, Zé? Não, porque político não gosta de fazer... Obra escondida. Nós vamos fazer esgoto bonitão para o cara ver lá... Mas aí, Augusto, só para complementar, só para terminar esse raciocínio... E contra a lei da gravidade. Nós temos praticamente 50% do país não é atendida com rede de saneamento básico. O básico não é o ideal, não, tá? Básico é básico, é o mínimo do mínimo. Isso tem várias experiências americanas no Panamá, aquela questão de contaminação, inclusive com o mosquito da febre amarela, que matou a grande maioria dos funcionários. Ninguém queria mais trabalhar no Panamá por causa do próprio Aedes aegypti. E eles fizeram um saneamento básico e não resolveu o básico da época. Eles tiveram que fazer um saneamento sofisticado para resolver, que hoje é o nosso básico da nossa época. Mas eu quero chegar no ponto da saúde com o saneamento, porque a OMS coloca que cada $1 investido em saneamento básico, você economiza $60 em saúde. Então nós estamos enxugando gelo, para ser mais exato, porque nós colocamos dinheiro na saúde, aí você tem essas epidemias de mosquito, disso, daquilo, 1000 coisas que você tem, e se você for pegar realmente o que chega, o Augusto vai poder ter essa experiência agora, o que chega na Santa Casa e fizer uma triagem, o que é causado por problemas de saneamento básico, não é que é o saneamento direto, mas é influência do saneamento. Pode ver onde as pessoas estão mais necessitadas, estão mais problemas de saúde. Nos lugares tem menos saneamento básico. O mundo inteiro é assim. Não é invenção nossa, é assim mesmo. Se você tiver saneamento básico de uma forma bem feita e você conseguir resolver... Aí você tem aqueles problemas de trânsito, que são problemas que você tem por falta também de investimento em... ônibus e metrô e trens de uma forma adequada, que o pessoal anda muito de moto. Você vê o pessoal, para pagar o VLT, R$3,80 para ir de São Vicente até ali o Canaú, não tem sentido. O pessoal vai de moto, eu tenho funcionários, o pessoal vai de moto, o pessoal vai de bicicleta, vai de qualquer jeito, mas não vai de ônibus. Eles têm o Vale Transporte, mas vende o Vale Transporte. A gente estava até conversando no programa da rádio, fiz com o Fifi, e uma das questões que a gente estava conversando é isso, que as pessoas vendem Vale Transporte e vão de bicicleta. Então, e aí causam uns acidentes se não tiver a ciclovia adequada do jeito certo. É boa a bicicleta, mas tem que tomar um certo cuidado para não ser de qualquer jeito. E moto, a quantidade de moto que nós temos aqui é uma coisa... E aí vai ter as fraturas todas, o pessoal entrar na Santa Casa e a máquina de raio-x já que não aguenta mais, né, Augusto? Ela está lá no... Meu pai foi fazer raio-x, a máquina está antiga, está velha, não tem jeito. Eu acho que nós temos que... E o que funciona? Pois é. Eu acho que nós temos que repensar. Teve aqui ontem um advogado, doutor Janelli, ele falou uma coisa que é verdade. Eu estava dizendo, precisamos fazer uma reforma tributária. Ele dizia, Augusto, antes da reforma tributária, nós precisamos fazer uma reforma administrativa. Você começou a tua fala dizendo do que o governo federal arrecada, do que o Estado arrecada, do que o município arrecada. Primeira coisa, nós temos que defender uma municipalização.
Quem tem que ter dinheiro é o município. O município tem, nos Estados Unidos é assim. O município tem que ter dinheiro. O Estado, o governo estadual, o governo federal devem ter uma pequena participação. Apenas para manter aquela máquina, estrutura, né, administrativa. É. O que não dá hoje é... Você quer ver uma coisa? Olha que interessante. Tudo isso é cabide de emprego, viu, João? Nós temos um delegado de esportes federal, um delegado de esporte estadual, e você tem a estrutura do município. Um deles. E não, isso é fora a estrutura do município. Para quê? Para quê? Se o governo federal quer ter políticas de esporte, ele que entre em contato diretamente com o governo municipal e estreite essas relações. Você pode ter um departamento em Brasília que seja um interlocutor com os municípios. Então, hoje você tem uma folha de pagamento, são mais de 25 mil cargos. Tem uma sugestão, né? Tem uma sugestão do primeiro-ministro da China. Você viu aqui? Não. Para melhorar o Brasil. Posso ler as 10 sugestões? Deu 10 sugestões. Primeiro, pena de morte para crimes hediondos devidamente comprovados. Segundo, punição severa para políticos corruptos. Terceiro, quintuplicar o investimento na educação. Porque na China, você entra na escola 7 horas da manhã e sai 7 horas da noite. Aqui são 2 horas por dia. São Vicente nem teve aula. Quarto, redução drástica da carga tributária. Parece até porque quando você reduz a carga tributária, você estimula a criação de empregos formais. A gente já está fazendo e a pessoa paga, lógico. Então você reduz drasticamente a carga tributária. Quinto, redução de pelo menos 80% dos salários dos políticos. Pode ser aparentemente demagogia, mas faça isso, comece a fazer isso, né? Sexto, desburocratização imediata. Sétimo, recuperação do apagão de investimento dos últimos 50 anos. Aqui não se investe em nada em infraestrutura no Brasil. 8, investir fortemente na mudança da cultura. Eu vou falar sobre isso. 9, investir em ciência e tecnologia. 10, menoridade penal e trabalhista a partir dos 16 anos. Quando a gente fala de cultura, eu lembrei isso ontem, o prefeito de Santos lançou um programa ontem para você evitar de comprar celular, de receptador, tal. Eu acho que isso aí é um apêndice, ou é um viés, de um programa que deveria ser muito maior, né? É o programa da tolerância zero. É a tolerância de vamos acabar com a vantagemzinha, que o brasileiro tem a mania de vamos levar vantagem em tudo. E virou até propaganda do Gerson. A lei de Gerson, né? A lei de Gerson. Ficou até conhecida assim. Porque quando você fala, não compra o celular, mas esse mesmo cara que não compra o celular, que fala isso, talvez esteja comprando, porque é difícil você seduzir alguém, uma criança que está convivendo com tudo, vê alguém vendendo celular por 500, não quer saber se aquilo foi furto, não, acaba comprando. Então você tem que começar a partir do zero. Olha, não pode parar em fila dupla, não pode fazer gato na net, né? Você não pode parar na faixa do idoso, na faixa... Então, começar com as pequenas coisas, respeita as pessoas na travessia, dê preferência. Não faça com alguém aquilo que você não quer que faça para você. Começar a conscientizar dentro de um programa maior, para a partir daí você também falar, não compre nada roubado, né? Porque a cultura do brasileiro é essa de se defender. O parlamento, João, lá no parlamento, lá na Câmara Federal, são 513 deputados. Eu posso te dizer que a cada 2 anos renova 80%. E está sempre pior. Você conhece 50 deputados no máximo. E são mas não renova, né, Odair? Não renova. Saiu o pai e veio o filho, mas né? Por que renova? Veio o sobrinho. Isso, mas renova, exatamente. Não renova. O sobrenome é o mesmo. Os filhos de coronéis, os parentes de coronéis. Então renova, mas eu digo, quem entra é a mesma cultura da locupletação. São as mesmas pessoas. Lógico que tem exceção. É a mesma monarquia do negócio. Eu digo a cultura, não falo nem as pessoas. Muda as pessoas, mas vem com aquela cultura que herdou do pai, que é coronel, que é do político da família, ou que vai para lá com essa finalidade. A cultura é essa. Então, tem que mudar ruim, mesmo, né? basicamente. Olha, disso tudo que está aqui, tem que mudar a cultura, tem que investir em educação. Parece que não interessa para ninguém educar as pessoas. Odair, tem que investir em investimento. Desculpa ficar falando, porque você fala hoje, vamos sobretaxar o aço, eu também acho. Mas nós vamos penalizar quem? A quem investiu em tecnologia para produzir um aço mais barato.
Nós temos que investir em tecnologia para produzir coisa barata. Nós somos um país primário, nós temos que exportação aprender a trabalhar, né, Odair? Nós exportamos tudo que produzimos. Produz o milho lá in natura, produz o café in natura, a soja in natura, é tudo in natura que nós exportamos. Quer dizer, nós não fazemos, o que nós fazemos? O que nós industrializamos para poder dar emprego, para vender com preço melhor, competitivo no mercado mundial? É quase nada. É suco de laranja. Mas não precisa ir muito longe, daí. Nós estamos há 3 anos falando que a Uzi Minas vai fechar. Nós perdemos o bonde da história quando o dólar estava a R$1. Era a época de modernizar a indústria brasileira. Era isso que tem que fazer. E ninguém fez nada. Odair, eu vi uma frase na época das manifestações, a última manifestação que teve, a melhor frase que eu vi nessas manifestações veio da Bahia, de Salvador. E dizia que a escada tem que ser começada a lavar de cima para baixo. Se o de cima não der exemplo, é difícil o de baixo fazer alguma coisa. Não que não possa, mas é difícil. Eu vou dar um exemplo. É muito comum, eu lido com muitas empresas, tem muitos fornecedores. É muito comum, se a empresa é séria, o representante é sério. Senão não fica muito tempo. E se a empresa não é séria e o representante for sério, também não fica muito tempo. Porque é uma relação de confiança. Então, as pessoas têm que olhar um espelho. Eu tive exemplos, quando eu dava aula, de entrar um bom diretor e todo o resto funcionar. Não só pela administração do diretor, mas todo o resto tem os alunos estudarem mais. E no município porque eles viam um exemplo. No município tem escolas assim, onde o diretor é bom, vai trabalhar, a escola é boa. Sim, mas se você vai trabalhar... O metrô é um exemplo disso. O Estado também. Apesar de todos esses escândalos recentes do metrô, mas o conceito inicial do metrô lá atrás foi de uma administração muito inteligente, de limpeza, de arrumação, de funcionamento. Você pegava um metrô em São Paulo, pega um metrô na Alemanha, o de São Paulo é melhor, é menor, é muito menor, mas é melhor de estrutura, de limpeza, de tudo mais. Nós estamos falando de Alemanha, pode falar de Inglaterra, de França, do que você quiser. É melhor. Porque o sistema tem um princípio muito lógico da coisa. Houve um subdimensionamento, né? O metrô? Sem dúvida. Não, sem dúvida, mas eu estou falando assim, mas ele é limpo. Da conservação. Ele é limpo, a filosofia que se implantava, riscou para arrumar. Você desce na Praça da Sé, não tem nem o metrô. Você a sujeira na Praça da Sé, é aquele mesmo povo que desce e não joga sujeira no metrô porque está limpo. Então tem um exemplo do negócio. Se você vê que o negócio está limpo, você não vai ser o primeiro a jogar. Inibe você a jogar. Inibe a jogar. Mas o que eu digo é assim, o exemplo é muito claro. Se você tem alguém líder picareta, é difícil os subordinados não começarem a fazer alguma picaretagem. Nós temos que fazer um pequeno intervalo para poder pagar o condomínio, Odair. Você paga condomínio ou mora em casa, Odair? Eu pago mais caro que o condomínio da minha casa. Por quê? Porque a conservação é cara. Conservação de casa, né? É tudo muito caro. É verdade. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. E o condomínio, como é que tá? Tá caro, na minha opinião tá bem caro, mas não tem jeito, não é... Mas é para todo mundo, viu? Porque tá caro, né? o sistema trabalhista é caro, os impostos são caros. Eu acho que aí tem um caro. problema, eu já falei aqui, se eu fosse deputado federal... O que aumentou agora para você fazer o programa de bombeiro é uma fortuna. Se eu fosse deputado federal, eu apresentaria um projeto, porque hoje o CNPJ de prédios é como se fosse uma empresa, e na verdade nós somos um rateio de despesa. Sim. Mas a gente paga impostos, encargos, como se fosse uma empresa. É justamente isso. Inclusive, uma aberração na natureza, a isenção que o síndico recebe, ela é tributada como se fosse renda. E não é renda, né? É sacanagem, né, Odair? Fala a verdade. Brincadeira. Não é complicado? O dele não pagar o condomínio é que é tributado. Pô. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fica aí, eu volto já. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan. Ontem eu fiz não era brincadeira, o Eduardo Filete fez um plano da Ozan, Tributum. É o top da Baixada. É um negócio, vem uma limusine. Vai de limusine, Vai de limusine, vem 2 batedores na frente. E o Filete fez esse plano, inclusive é um caixão todo entalhado de madeira, com o logo do Santos Futebol Clube e tal. E ele nomeou, cada alcinha tem um nome. Aí depois ele deixou um nome, uma das alças tem o meu nome lá e eu, com o maior prazer. Segurar. Eu faço questão de conferir isso aí. É a história do Augusto. Pra ver se dá certo. Ai, meu Deus do céu. Mandar um abraço especial também, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, o Alobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Tem algumas mensagens aqui. Tem uma telespectadora que está mandando uma mensagem aqui. Eu acho que ela está brava, João. Eu acho que ela está dizendo assim, é verdade que este cenário é uma filmagem? É verdade. Uma telespectadora está aqui, eu só não estou achando o nome dela, mas tem a fotinho dela aqui. Meu amigo Rodrigo Cordeiro. E eu acho que o Rodrigo é sempre um parceirão. Meu amigo Maracini.
Augusto, boa tarde, Almaracini. Tem a Assembleia do Sindicato da Polícia Civil, dia 23, reivindicando a contratação dos aprovados no concurso de 2013 da Civil e da Científica. Ele fala aqui, qualquer coisa me dê um toque, gostaria de levar o presidente do Simpolsan, dia 23 será a Assembleia, em todos os casos. Eu vou abrir um espaço aqui, viu, Maracini, para você, para o Márcio Pino, para falar desse problema. Mandar um abraço para o meu amigo Cebola, para sua esposa Denise, estão mandando uma mensagem aqui, parabéns pelo cargo na Santa Casa, aceito seu caráter, correção e competência, que vai dar o seu melhor pelo hospital. Estou orgulhoso de você, parabéns e um forte abraço. Quero mandar um abraço, o Cebola é meu irmão, gosto, a gente não se fala muito, mas eu gosto muito do Cebola, me ajudou bastante, sem dúvida nenhuma, estou à sua disposição, você e a dona Denise, que realmente trabalha. Muito obrigado pelas palavras. O Filete acabou de mandar uma mensagem. Augusto, fala de mim, mas manda um abraço para o pessoal da Vila Nova. Está mandado aqui um abraço para o pessoal da Vila Nova. João, você sabe que eu estou, sem dúvida nenhuma, um pouco preocupado com os casos de Zika, né, de microcefalia, mas enfim, de Zika. E eu estou com uma mensagem aqui de um telespectador falando de pontos que precisam ser vistoriados na zona noroeste. Eu estou muito preocupado com isso. A prefeitura não vai dar conta. Não. A situação ela é grave, tem que chamar exército, aeronáutica, marinha mesmo, né? E as pessoas. As pessoas, né? Têm que se engajar. Agora, o que a gente vê, eu acho que esse que é o grande problema, outro dia, eu tenho uma piscina na minha casa, no meu apartamento, e outro dia alguém disse que a nossa piscina estava suja, houve uma denúncia lá, e foi eu sei até que é um rapaz que mora em frente, que ele fica incomodado com os meus cachorros, eu já mandei ele catar coquinho, mas ele ainda não foi. E ele denunciou, e foi a moça lá. E a moça ficou surpresa, porque a gente tem um controle rigoroso nas plantinhas e na piscina. Se cada um de nós fizéssemos o que a gente está fazendo, a situação seria menos grave. Olha aí. Isso aqui é do VLT. Olha aí, VLT. Das obras do Você VLT. Consegue mandar agora não vai dar, eu não vou conseguir mostrar. Mas não, eu peguei, inclusive, de São Vicente ali. Eu não tenho aqui Mas o VLT é onde mais tem essa água empoçada. Então, é uma coisa incrível, porque ali em São Vicente... O Estado pisa na bola. Ali onde você tem aquele cruzamento próximo ao Carrefour em São Vicente, ali... Sim. Ali tem um pedaço que fica constantemente com água. Piscinão ali já. Piscinões. E você tem vários lugares... empoçando água em lugares públicos, que é o que mais grave de tudo. Então você começa a ver, tem lugares privados? Tem muitos lugares privados. Mas tem muito mais lugares públicos, apesar de os números que o governo divulga ser o contrário, diz que 80% das residências, eu acho que depende muito do lugar, se você tiver certos lugares. Agora, a quantidade de lixo que junta, empoça para o mosquito, é algo assustador. Eu fui ontem para São Vicente, e eu peguei aquela Avenida Penedo. Sim. Aquilo é assustador. Você foi no motel? Não fui no motel, fui no mecânico. Tem um mecânico que minha sócia tem um carro a diesel, que tem lá que ele mexe com o carro dela. É bom o mecânico? Bom, rapaz, é bom. E, poxa, aquilo tá assustador. Tá assustador. Ali tem um canal, numa rua, que inclusive eu dei aula naquele colégio, um colégio estadual, uma ruazinha que cruza ali a avenida. Tá, algo assim, então eu passava ali sempre. Não dá. Então ali não dá para você não dizer. Ali é tudo, né? É buraco. Tudo, é tudo. É um estado, nem de guerra, eu acho que você vê tanta coisa. Eu estava conversando aqui, falando sobre o FMI, que o Brasil ficou dos 186 países que o FMI monitora, nós ficamos no número 185 em recessão. Ou seja, só perdemos para a Venezuela em recessão. O único país que tem mais recessão que o Brasil hoje é a Venezuela. E isso tudo com uma carga tributária elevadíssima, com uma falta de gestão elevadíssima, e você não consegue ter o mínimo
sabe, de infraestrutura. É algo assustador. Não dá para você pensar num país hoje da forma que é. Então, nós perdemos muita coisa e continuamos perdendo muita coisa na saúde. Aquele pessoal que mora ali, quando chove, é instantâneo a subida da água. Aliás, não precisa nem chover, porque já tinha 4 dias que não tinha chovido. É só subir a maré. Pois é, mas... E aí eu notei, falei para minha sócia o seguinte, dá uma olhada ali no rapaz, tinha um rapaz de uma casa, de bermuda lá, de chinelo, abrindo uma caixa daquelas de concreto e com a enxadinha limpando. Mas parecia um trabalho que não ia ter fim, porque estava coberto ali. E o tempo já ameaçando fechar. O pessoal já faz na entrada de casa um muro de meio Hoje, metro. eu vi uma notícia de uma cidade do interior que me assustou. Tinham buracos na pista, lá na rua que o rapaz morava. Ele fez 3 requerimentos para a prefeitura, foi lá pedir, fez 1000 coisas, tem lá o protocolo. Não resolveu, ele foi lá e fechou o buraco. Sabe o que aconteceu? Ele levou uma multa. Acredito. Da prefeitura. É uma coisa incrível. Quer dizer, aquele rapaz estava ali limpando na Avenida Penedo, em São Vicente. Tomou uma multa porque... Na segunda ou terça-feira. Não, mas olha, o Billy, eu não sei se o senhor daí tem acompanhado lá, mas o Billy também está fazendo tá difícil daí. A gente acompanha assim, sabe, Augusto? A distância, né? Porque eu estou mais envolvido em Santos. Lógico. E a gente observa. Quem está o PR lá? O Craveiro? O Craveiro lá? O PR está fazendo base de sustentação. O Craveiro está com autonomia para fazer lá o que ele acha que tem que fazer. O PR dessas autonomias. Me parece que ele está junto com o Billy lá. E eu não acompanho a política de lá, a não sei pela imprensa. Agora, quando passo por lá, realmente eu sofro muito. E a gente percebe que tem muito lixo, que tem muita rua esburacada, né? Isso aí salta à vista, não dá para negar isso, né? Não é nenhuma crítica, é algo que se constata, né? Que a gente percebe toda hora que se anda por lá, vê. Agora, né? Isso tudo vai resultar na saúde. Isso aí tem um reflexo, vai cair aqui. Lógico, os reflexos. O mosquito vai estar lá por todo quanto é canto. Lógico, quer dizer, porque, vai estar aqui, vai estar lá mais ainda. A região aqui é metropolitana, quer dizer, e aquilo que eu falei, quer dizer... Mas você está falando em metropolitana, eu falei isso aqui na terça-feira, aliás, eu falei na quinta-feira, o Ariovaldo tomou posse na Santa Casa na quarta, um hospital referência na região, metropolitana, e só o Paulo Alexandre foi lá. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem que registrar isso. Não apareceu o Billy, não apareceu a Antonieta, não apareceu o Mourão. Agora, o pessoal é atendido na Santa Casa dessa cidade. Alguns até com bilhetinho. Alguns até com bilhetinho. E a Santa Casa, se não fosse a Prefeitura de Santos, estaria numa situação pior ainda. Há bem pouco tempo foi anunciado que ela iria talvez fechar. Sem dúvida. E ainda existe essa possibilidade. E a gente tem que imaginar que a Santa Casa é que originou o nome Santos. Nós somos a Santa Casa, que talvez muitos santistas não tenham essa noção, infelizmente. E aí, aqueles que não tinham, depois da Grande Rio, é que não vão ter mesmo. Que o cara da Grande Rio me fala que é por causa todos os dias de Todos os Santos. Mas eu achei absurdo os prefeitos não prestigiarem a nova diretoria de um hospital que é referência. E vou te dar um detalhe, se você pegar os números, Praia Grande não manda nada para Santa Casa. São Vicente não manda nada para Santa Casa. Guarujá não manda nada. Só Santos. Só Santos. E tem que atender todo mundo. Agora vai lá no estacionamento, que ontem tinha umas 4, 5 vans de Mongaguá lá. Mas não é de hoje isso aí, né? Não é de hoje. Falta essa responsabilidade. Porque também tem uma coisa, com todo respeito à AGEM, não funciona. Não, e nunca funcionou. Foi a primeira região metropolitana, fora a capital, do Brasil. E nós não temos nenhuma integração em nada. Em nada. É tudo projeto. Já teve. O pior é que já teve. Se você começar a pegar no começo do século passado, havia uma certa interligação entre as cidades. Sem tanta necessidade, mas havia.
E hoje nós não temos isso. Quando você cria uma região metropolitana, o que você pensa em região? É você dividir os problemas e tentar em conjunto solucionar. Exatamente, o lixo, o saneamento básico, o transporte, a escola. E aí aconteceu o seguinte, depois que foi implantada a região metropolitana, eu lembro que fiquei uns 5 anos aí, eu fiquei brigando, participei até de audiência pública na Anatel, para acabar com a cobrança de interurbano. Entre uma cidade e a outra. Entre uma cidade e a outra. Quando, na verdade, a separação da cidade era uma rua. No Zé Menino ali, uma rua. Um lado é São Onde Centro, muita gente não sabe onde começa e onde termina. Você liga para o vizinho e paga interurbano. E foi uma luta doida para você acabar com esse interurbano. Eu lembro que o Lupércio Mussi, que é... Da Rádio Litoral. Da Rádio Litoral, ele participou comigo numa audiência pública em São Paulo e só tinha nessa audiência pública só operadores de telefonia. Então, quem não era operador de telefonia? Eu e o Lupércio. Então, eu fui falar em nome da Câmara, porque eu era presidente da Câmara, e o Lupércio falou assim, quando ele pediu a palavra, ele falou assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu sou a pessoa mais importante dessa audiência pública. Que ele era usuário. Um olhando para a cara do outro, ele falou assim, olha, que operador ele representa? Ele falou, não, eu não represento operadora nenhuma, eu represento o usuário, a razão da existência de todos vocês. É isso aí. E a partir dali ele fez o discurso que veio junto complementando o meu, que era a cidade de Santos, que era uma região conurbada, que você tinha que a necessidade de acabar com aquilo, e a partir dali saiu uma carta para ver se conseguia, e ele acabou conseguindo depois, a eliminação do interurbano. Agora, necessário isso? Acho que não. Quando você cria uma região metropolitana, você tem que pensar em termos de o transporte. Mas o próprio Estado não tem diferença. Não pode ter diferença no transporte, não pode ter diferença na telefonia, no tratamento. Não, o governo tem que fazer obras para poder interligar esses municípios sem custo para os municípios. Você vê, quando o governo anunciava a segunda pista da Imigrantes, a gente falava aqui em Santos, eu quero ver, chegar aqui vai ser fácil. E não era para distribuir esse pessoal. Até hoje, o pessoal não chega tem as obras. Não tem para onde ir. Quer dizer, acumula tudo. O é reflexo, uma vergonha. O congestionamento vai no pedágio. Lá em Riacho Grande. Lá no... Então, cadê as obras complementares que ficaram fazendo, não fizeram? Que estavam no contrato. Agora, na Praia Grande, estão fazendo os viadutos lá. É um absurdo. Você chega do Litoral Sul, aquilo vai até em Itanhaém já está congestionado. Por causa de semáforos na rodovia. Semáforos na rodovia. Quando não é lombada... Aquele pedaço então, São Vicente... É inimaginável num país desenvolvido você tem isso. Da ponta do Mar Pequeno até o Rio das Laranjeiras é uma vergonha absoluta. Agora estão fazendo. Quer dizer... Isso é para fazer a Praia Grande está fazendo. A Praia Grande está fazendo. É a prefeitura que está fazendo. Então, não é. Ali no cruzamento ali. Então, mas não é a Ecovia que está fazendo. E ali em São Vicente vai continuar do jeito que está. Nossa, vocês estão fazendo já os viadutos. Para passar o VLT. Mas veja só. É só para passar o VLT ali embaixo. Ali não vai ter mais nada. Eu digo lá na Imigrantes, já estão fazendo lá na vila, lá perto da vila, caminho da vila. Mas ali é para passar o VLT embaixo só. É uma coisa não tem outra coisa. É uma coisa doida. Odair, o PR vai lançar candidatura própria, prefeito, em Santos? Olha, o PR não deve lançar, está para ser discutido isso aí, há umas tendências para lá e para cá. Acontece que o fato novo até, essa semana mesmo, eu recebi ligação de deputado que quer uma conversa com o prefeito, que eles estão com algumas políticas para serem que eles querem adotar em municípios com uma certa expressividade, né? E onde eles têm vereadores, têm espaço, eles querem reivindicar alguma coisa em termos de participação, ou nós lançarmos candidato, ou conversar com os governantes para que a gente comece a ter uma visibilidade maior, né? Então o PR vai ter até Hoje vocês têm 2 vereadores na Câmara, né? Hoje temos 2 vereadores, temos uma chapa de vereadores aí de candidatos muito boa, né? De pré-candidatos, que vão se apresentar como pré-candidatos, que são pessoas que têm uma grande expressividade na cidade, que estão pleiteando justamente uma vaga na Câmara de Vereadores. Você vai ser candidato a vereador, Odair? Não, eu não. Tem certeza? Não, absoluta, não. Saiu no jornal. Já tem uns 3 cabos eletrônicos dizendo que vai trabalhar para você. São amigos. Né? Acho que não são tão amigos assim, quer me levar para onde eu não quero ir mais, né?
Eu acho que tem que ter chance. Tá aí, ó. João, grande nome. O João Vilela. O João Vilela é filiado no PR. Olha aí. Ele tem participado das nossas reuniões. É um pré-candidato da Esperança. Bom nome. Aí é um menino bom. Eu que fui buscá-lo, até como amigo, que ele é da família do meu filho. Então, são pessoas que a gente está escolhendo a dedo na cidade. Nós estamos lançando 32 candidatos, todos eles com muita chance, né? E vai ser uma chapa assim, homogênea, competitiva. E devemos aumentar em 50% as nossas cadeiras. Vai para 3. Ou seja, devemos fazer, segundo nossos cálculos, 3 vereadores. Olha só. Legal. Está bem armada para isso, né? Isso é importante. Temos que ter uma representatividade mais adequada, né, João? E tem que ter renovação, né? A gente tem que renovar toda essa parte de... E o nosso compromisso lá, a nossa chapa, ela está com todos os segmentos representados. Nós temos representação no segmento dos taxistas, dos comerciantes, dos dentistas. O Guerra é dos taxistas? O Guerra mas ele não é candidato. Não. Os taxistas fizeram uma assembleia e vão lançar um representante. Me parece que é o Walter, o taxista, que vai ser lançado oportunamente. Então, são os comerciantes, são dentistas que nós temos também nesse meio, que estão sendo lançados, contadores, tem advogado, enfim, nós estamos fazendo comerciantes. Tem uma chapa que vai dar trabalho. Vai ser uma chapa muito bem votada, que vem com propostas boas. Nós estamos fazendo agora, no partido, palestras sobre temas específicos, né? Já falamos sobre segurança. Agora, entre o dia 10 e dia 15 de março, vamos ter uma palestra sobre meio ambiente para qualificar os nossos candidatos, para não ficar falando bobagem, porque, ou minimamente, né? Funções de vereador, falar sobre questão da saúde, como funciona a saúde, questões de educação, porque é muito comum você ver candidato, chega na televisão e fala assim, não é só vereador, não. Eu vou resolver o problema da saúde, educação e segurança. É muito comum. Vai resolver como? Como ele vai resolver? Mas não é mágico. E aí fala... O cara é mágico. Então fala essas bobagens. Tem a competência. Então, eu acho que isso aí até vem contra o candidato, que aí o povo, quando vê isso, fala mais um, né? Falando bobagem, né? Isso descredencia o candidato. É verdade. Descredencia, né? Então, nós queremos levar uma chapa que mostre como deve abordar, como deve falar, os seus limites de atuação, né? Isso é importante, isso, né? Os seus limites. Não adianta você falar aquilo que você não pode fazer. O Odair foi vereador há quantos anos, Odair? Por 4 mandatos. E fora os ameaços, né? Em 2. Então, 20 anos praticamente, quase 20 anos, né? E as pessoas não têm noção, às vezes, qual a função do vereador. As pessoas acham que é para achar uma creche, é resolver um hospital. Não que não faça isso também, até por uma questão de brigar pela sociedade. Mas eu lembro de uma Mas vez... a função do cara é fiscalizar. É o fiscalizar guardião do orçamento público. Ninguém fala isso, Odair. Ninguém fala isso. Que é o guardião do orçamento público, é a Câmara de Vereadores. Quem está ali para olhar e fiscalizar o dinheiro nosso são os vereadores. Não é o Ministério Público, o Ministério também, por uma questão, mas... A princípio, o que deveria fiscalizar cada gasto, cada obra, cada detalhe, cada gestão ou má gestão do dinheiro público é o vereador. Não é fazer lei simplesmente, porque a gente se assusta hoje com as leis que são propostas. Do ano passado foram 4 leis. É porque você fica ansioso, sabe? Incríveis. Teve o dia do bebê, você teve o dia da incontinência urinária, coisa do nosso que fez, o dia do xixi. O dia, isso custa caro. Para aumentar os servidores, dar o 14º salário. E o outro que foi também, que todo mundo conhece, para proibir a selfie em banheiro. Então, todos os banheiros deveriam ter uma placa dizendo que não pode tirar selfie em banheiro. Gente, isso está sendo feito com o nosso dinheiro, isso é caro. O que acontece, João? O vereador, ele sofre uma pressão muito grande, sabe? Ele sofre a pressão também de fazer lei. Mas não dá para fazer. Ele sofre a pressão para trabalhar e construir alguma coisa. Então, eu lembro que eu estava na feira uma vez, fazendo campanha, e aí nos meus panfletinhos, eu sempre coloco um chamariz, eu ponho uma receitinha de algo que atraía, e as pessoas levavam para casa, não para mim, né? E levavam o meu papelzinho para casa, né? Aí chegou uma senhora e falou assim para mim, vem cá, moço, o que você vai fazer por nós aí na Câmara? Qual é o seu projeto? Aí você fica, como responder, né? É fiscalizar. Aí foi o que eu falei assim, olha, minha senhora, o município tem tanto problema
que se eu falar para a senhora que eu vou resolver esse ou aquele, eu vou estar enganando a senhora. Mas eu posso lhe dizer que a senhora, o dia que a senhora procurar por algum problema, ou qualquer município, vai sempre me achar. E vai levar a necessidade da sua comunidade, ou da sua rua, do seu lugar, e a senhora vai ter uma resposta adequada. Né? Além disso, vamos trabalhar fiscalizando o prefeito, que é o mais importante na função do vereador. Foi isso. A mulher ficou contente, satisfeita. Votou em você. Nem sei, mas nem sei, diz que vota. Mas aí tanta gente fala que vota que a gente... Odair Gonzalez, muito obrigado, Odair. Bom, eu que agradeço aqui, agradeço seus elogios, agradeço a oportunidade de estar com você e com essa revelação política que é o João Vilela. Muito obrigado. João Vilela, obrigado. Não sei se João. mereço os elogios, Revelação mas obrigado política. de qualquer forma. Obrigado, Augusto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Odair. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã. Aliás, amanhã não. Amanhã é sábado. Nós vamos voltar segunda. Segundona, dia de trabalho, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.